é indestrutível. E a ciência espírita não o provou, utilizando-se de nós mesmos, da mediunidade humana, da realidade intelectual da criatura. E ao apresentar o Espiritismo, Allan Kardec disse que esta ciência tem a ver com todas as ciências da humanidade. Eu pensava que era uma presunção, mas quando hoje a psicologia se fez espiritualista, quando a psicanálise e a psiquiatria recorrem à terapêutica das vidas passadas ou reencarnação, quando a antropologia e a paleontologia, a genética e a embriogenia, neste momento quando a cibernética e a física quântica demonstram que só há energia, Allan Kardec tem razão, porque ele antecipou todas as ciências modernas, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 540, quando ele se refere ao átomo, nesse encadeamento de todas as coisas que se unem no processo da natureza. A ciência espírita abriu um grande espaço para estudar a personalidade do homem através da mediunidade. A mediunidade que no passado era instrumento dos deuses, que mais tarde passou a ser a boca profética. Na Idade Média passou a ser uma demonopatia, uma esteropatia. Nos tempos modernos, com a ciência espírita, a mediunidade passou a ocupar o lugar que lhe pertence. Nem graça, nem maldição, nem glória, nem desgraça. Sexto sentido, definiu Charles Richer. Uma faculdade orgânica, definiu Kardec. Os espíritos necessitam dos órgãos humanos para se comunicarem com os homens. Mas no dia 12 de junho de 1959, em Estocolmo, um engenheiro de origem russa, que gostava de realizar experiências com aparelhos de gravação, estava escutando uma tote negra na árvore do seu quintal. Friedrich Jürgenson, fascinado pelo canto da ave, correu, pegou seu gravador Philips, colocou na janela, colocou uma fita virgem e começou a gravar. Para ver se a gravação estava bem, ele recuou a fita, escutou um pouco e teve um choque. Estava gravado o canto da tote negra, mas havia vozes. Essas vozes diziam: Fred, Fred, é mami, Fred. Ele diz: mas que curioso, esta fita deveria estar imantada. Pegou uma outra fita nova, abriu-a, colocou-a. A tote negra continuava a cantar. Gravou e curiosamente voltou a fita: Fred, Fred, é papi. Mas que coisa curiosa. Ele continuou a gravar e ao terminar a gravação, ele que era materialista, foi colhido por uma grande surpresa, porque havia vozes na fita que falavam coisas inteligíveis. Havia mais, havia uma mensagem de 6 palavras, cada palavra em um idioma diferente, para mostrar que não era captação de ondas de rádio, e dava uma mensagem inteligente. Friedrich Jürgenson falava 6 idiomas e alguns dialetos. A mensagem dizia-lhe: eu estou vivo, eu sou fulano. Ele resolveu ir a uma ilha distante dos ruídos da civilização, colocou o gravador e novamente repetiram-se as fitas gravadas. Mensagens inteiras breves apareciam com celeridade. Friedrich Jürgenson aprimorou o gravador, pediu a Philips que fizesse fitas especiais, não tocadas pela criatura humana, para evitar pregnância. Colocava-as na máquina, gravava, e ele chegou a gravar 12.000 frases. Todas as vozes dizendo: nós estamos vivos, eu sou fulano, eu morri em tal data, diga mamãe, quero que papai saiba, quero dizer ao meu marido ou à minha esposa. O trabalho de Friedrich Jürgenson
tornou-se tão notável que o Papa Paulo VI convidou-o para dar-lhe uma condecoração. Esta condecoração foi a comenda de São Gregório da Rússia, pelos serviços por ele prestado para provar a imortalidade da alma. E pasmem os senhores, ele não era católico, mas o Papa reconheceu como verdadeiras as frases ali gravadas na Alemanha, lendo e vendo as mensagens gravadas que eu via. O doutor Konstantin Raudive, eletrônico, professor de Leipzig, pegou um gravador, foi para um quarto onde não entrava absolutamente ruído, uma câmara especial, ligou o gravador em silêncio, e quando ele retornou à fita, estava a voz de sua mãe desencarnada. Coste, sou eu, Coste. Ele ficou estarrecido, porque a única pessoa na terra que eu chamava de Konstantin, era sua mãe. Além de tudo, havia vocalização, timbre de voz. Ele chegou a gravar mais de 20.000 frases. O doutor Jürgenson publicou então um livro notável que fez época na década de 70. Telefone para o além. Da Suíça, o sacerdote católico Padre Schreiber começou a gravar vozes e chegou a gravar mais de 6.000. Enquanto isto, os cientistas americanos começaram a pensar na possibilidade de criar um aparelho para se comunicar com além. Uma velha ideia. Edison tentou, Marconi prosseguiu, mas 2 engenheiros eletrônicos começaram a fazer as investigações. Os doutores George Meek e George Müller, e criaram um aparelho a que deram o nome de Spiricon, porque a gravação em fita magnética tinha uma desvantagem. Era apenas de lá para cá, mas não se podia fazer perguntas porque só se escutava as respostas depois. Eles conceberam um aparelho que pudesse levar a mensagem ao além-túmulo e trazer a volta. Construíram o primeiro Spiricon da primeira geração, lograram apenas captar ruídos. Construíram a segunda geração, e nesse ínterim morreu o Dr. George Müller. Meek criou uma grande sociedade, a Meta-Science Foundation. Este homem gastou do bolso mais de $500.000. Ele fez aproximadamente 50 viagens à Europa, à Ásia, para entrar em contato com paranormais. Aparecia então do seu aparelho uma voz que dizia como trabalhar o aparelho. E um dia ele captou a voz do seu amigo morto, Dr. Meek, que lhe ensinou como deveria fazer. E em breve ele estava gravando mensagens do além em 2 mãos. A pergunta e a resposta. William Crookes, Charles Richer, George Meek e outros, George Müller e outros. O Spiricon estava sendo colocado à disposição quando, em 1988, em Luxemburgo, um casal de engenheiros eletrônicos apresentou para um auditório de 400 pessoas numa sala fechada e para 2 milhões de pessoas em rede de televisão. Uma experiência que seria fantástica. A televisão, um videocassete, as pessoas ali em silêncio, colocava-se a televisão no canal morto ou neutro, colocava-se o vídeo a gravar com a lente dirigida para um ponto morto do espaço. Ao retornar a fita e passá-la, tiveram a surpresa agora confirmada de que os chamados mortos podem comunicar-se pela televisão. Estava criado o Videcom. Ali uma mãe viu seu filho aparecer e dizer-lhe, diante de todos, estou vivo, mamãe. Eu voltei para dizer a você que a morte pelo acidente não me destruiu. O impacto foi tal
que o programa foi revisado, repisado várias vezes. E nessa reprise, ele sensibilizou toda a Europa, sendo mais tarde levado para o Congresso de Psicotrônica, e dentro de mais um mês e meio, na cidade de São Paulo, no Centro de Convenções, estarão reunidos psicotrônicos, apresentando o Vidicom, gravações do Spiricom, porque estarão presentes representantes da Metascience Foundation, provendo através de aparelhos que a vida não mata a morte. Esteve no Brasil, no mês de novembro do ano passado, o padre teólogo francês católico, François Brunner. Ele foi nosso hóspede na Mansão do Caminho. Fizemos um seminário com ele em Brasília, abrindo o período da transcomunicação instrumental no Brasil. Abrimos um seminário em Salvador, também com ele, e conversando demoradamente das suas experiências de gravações de vozes do mais além, da transcomunicação instrumental, vendo no vídeo Romy Schneider. Quem não se recorda de Sissi, a imperatriz, aquela jovem austríaca que sensibilizou o mundo e morreu de uma overdose? Retorna do além pelo Vidicom para dizer que a vida prossegue. O Dr. Haldiver, a Rainha Cristina, o aparelho pegou paisagens do além, paisagens que fazem lembrar o nosso lar de André Luiz, pelas venerandas e abençoadas mãos de Chico Xavier, confirmando que vivemos em um mundo de efeitos, o mundo das causas, é o mundo eterno para onde retornaremos, e isso dá-nos uma grande empatia.